Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. A gente continua aprendendo sobre este diálogo do apóstolo Paulo em Éfeso com os 12 discípulos de João Batista. Nós precisamos ser bem criteriosos ao analisar este diálogo. Vamos notar que aqui o apóstolo começa perguntando sobre o Espírito Santo. E, no final de tudo, a gente descobre que parece que ele faz uma mistura, a mescla ou fusão entre Espírito Santo e Jesus. E, naquela época, naquele tempo, os apóstolos não faziam distinção entre Espírito Santo e Jesus. Esta distinção, que mais se tornou uma confusão, ela adveio ou surgiu após o Concílio de Nicéia, no ano 325, quando foi sistematizada a chamada doutrina da Trindade. Mas vamos ao caso. Ele pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Como já aprendemos, a resposta foi negativa. Não. E a explicativa deles acaba abrindo um precedente para que o apóstolo se aprofunde mais naquilo que ele tinha a finalidade de fazer e fez. Note que eles disseram: não, nem sequer sabemos, a gente ficou sabendo que havia Espírito Santo. O apóstolo continuou, explicou. Em que vocês foram batizados então? E as respostas deles eram sempre claras: no batismo de João. Quando o apóstolo pergunta: em que fostes batizados então? Ele está perguntando que tipo de batismo que vocês receberam então. E eles disseram: no batismo de João. Estamos lembrados que João foi o precursor de Jesus, e ele veio, logicamente, primeiro batizando, e o apóstolo disse: João, ele ministrou o batismo do arrependimento, e ele dizia ao povo que
creu. Após mim virá um mais poderoso que eu. Isto é Jesus. Note, ele começou falando, a pergunta era sobre o Espírito Santo. E agora ele defendendo e desfazendo o argumento daqueles discípulos de que eles nem sabiam, nem sequer sabiam, não foram ensinados que existia Espírito Santo. Paulo está, como que a dizer, olha, João Batista falou, sim, no Espírito Santo. Olha, João Batista, quando dizia que viria um após ele, que era muito mais poderoso, e este era Jesus, ele está então mostrando que tanto o Espírito Santo como Jesus se tratava da mesma pessoa. É lógico que aquilo para aqueles discípulos, ou isto para aqueles discípulos, era complexo. Eles, então, quando Paulo deu essa explicativa, eles humildemente não foram contenciosos, não partiram para a oposição ao apóstolo para impor aquilo que eles já criam, mas diz o texto que todos eles foram batizados em nome de Jesus. Aqui, uma lição de humildade para nós e também uma lição sobre o nosso conhecimento das Escrituras, o nosso conhecimento de Deus. Nós não podemos se opor a alguém apenas para defender uma placa denominacional, para defender um dogma, porque muitas vezes aquela pessoa que nós vamos nos opor a ela está usando uma base escriturística da qual nós não conhecemos, da qual nós não temos revelação ainda. Lembra aquele acontecimento importantíssimo lá em 1 Samuel, na relação Samuel, que era um menino, e o sacerdote Eli e Deus. O menino, ainda em idade tenra, durante a noite, ele ouve aquela voz: Samuel, Samuel. Ele foi até Eli. O senhor me chamou? Não. Isso aconteceu por mais 2 vezes, até que o sacerdote, embora estava com o seu sacerdócio desalinhado, sem uma comunhão exata com Deus, ele disse para Samuel, para o menino: olha, se você ouvir esta voz mais uma vez, você diga: eis-me aqui. Fala, Senhor,
E isto aconteceu, mas sem tempo para entrar nos detalhes. A verdade é, note bem, por que o menino não entendeu, não percebeu, não descobriu logo no primeiro chamado que era a voz de Deus, que era Deus chamando-o para falar-lhe. Note, ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada. Note, às vezes nós estamos na mesma situação que estava Samuel. Ele, com razão, porque era menino, estava dando os primeiros passos, tanto na vida física como na vida espiritual. Ele não conhecia a Deus. A palavra de Deus não tinha sido revelada a ele. O que nós devemos fazer quando não entendemos certos mistérios, certos princípios doutrinários? Partirmos para a oposição? Partirmos para a contenda? Partirmos para a defesa de dogmas, de doutrinas que são simplesmente, como Jesus disse, doutrinas de homens. Outro exemplo, Paulo tinha saído praticamente corrido lá de Tessalônica, não corrido por covardia, por medo. Eles o ameaçaram de morte e ele foi para Bereia. Chegou ali, o seu ministério, a sua pregação teve ampla aceitação. Atos 17, 11 diz: Lucas registrou estes de Bereia eram mais, vamos usar na nossa linguagem, eram mais educados, eram mais éticos, foram ver nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Que atitude! Aqui na tradução mais usada diz que eles foram mais nobres de que os de Tessalônica. Que linda esta atitude! Vamos nos apegar a esta nobreza religiosa, a esta nobreza espiritual, cuja nobreza também tiveram os 12 discípulos de João Batista. Não foram questionar o apóstolo, não foram se defender, mas todos foram batizados em nome de Jesus. No próximo vídeo, mais outras lições dentro deste episódio magnífico. Ó Jesus, aleluia, louvado seja o teu nome. Graças a ti pela tua revelação e nos dê ainda mais revelação de ti, da tua pessoa, da tua palavra, que não sejamos questionadores, mas sejamos apegados à tua revelação. Aleluia, amém e amém.